Hoje em dia, os streamings estão um catálogo de filmes, né, que nenhuma locadora jamais teve. E virou uma indústria de fazer filme que centuplicou a quantidade. Então, às vezes, para eu não ficar zapeando, quem já não fica zapeando lá, eu voto na Netflix ou na Amazon ou na HBO, que eu assino muitos streams, eu gosto de cinema, embora eu vá mais para os clássicos, as coisas mais sérias, de vez em quando eu vejo um nada acrescenta, aqueles que queimam neurônios, não, mas que eu não quero nessa minha idade queimar mais nenhum neurônio. E acontece que eu vi num canal de vídeo desses que recomendam uma série que estreou na HBO pela metade. Gente, todo mundo que assiste meus vídeos sabe que eu sou taróloga e psicanalista também. Gente, aquilo ali com uma psicanalista, no primeiro episódio, ainda vou ver os outros. Falei, gente, que coisa maravilhosa é essa? Eu ainda não prestei atenção no diretor. Os atores estão impagáveis e o filme e a série está levando no HBO Max. E chama-se Pela Metade, mas está em inglês. Em inglês, gente, eu esqueci o nome. Esqueci, desculpa. Mas se vocês colocarem como eu coloquei, Pela Metade, vai aparecer, só que vai aparecer com uma outra nomenclatura, mas é o Pela Metade, tá bom? Gente, eu aqui tento muito falar sobre luz e sombra com vocês. Trazer esse universo interno para o externo com palavras sempre vai ser uma coisa pobrezinha. Mas, gente, aquele filme colocou luz e sombra, colocou positivo e negativo, colocou yin e yang de uma forma. Só vi o primeiro. Só vi o primeiro, gente, mas me apaixonei. Vamos lá, eu vou ver os outros 8 capítulos e já acho que é pouco. Coisa de doido. Não sei se vou gostar do segundo, como é que eu já acho que o 8 é pouco. Mas o primeiro deu um tom que vocês vão entender justamente o que é luz e sombra. Vamos supor que aqueles dois personagens, eu não vou dar spoiler, a não ser aqueles que já levou no trailer. Aqueles dois personagens, é como se eles estivessem dentro e se manifestaram fora. E todos podem ver. É aquela relação que, pelo jeito, talvez vá se transformar numa relação de amor e ódio, porque eles não conseguem se desvencilhar um do outro. Eles foram colocados numa situação de coexistirem, embora sejam totalmente fora das coisas. Gente, como psicanalista, gente, que atores são aqueles? Tanto os mirins quanto quer dizer, os adolescentes, né, que já não eram mais mirins, 15 anos, o outro 16, 17 anos. Como eles, entendeu? Captaram o passivo e o ativo de uma forma majestosa. Eu recomendo, quem não tem HBO vai ser, entendeu? Lamento, porque ela não está nada baratinha, mas como esse é um investimento no meu prazer, para mim, deu de menos.
eu dou um jeito nas minhas finanças. Mas HBO é um canal que eu respeito muito, porque já assisti Objetos Cortantes, aquela série maravilhosa de uma pessoa depressiva que se cortava e vai aparecendo os motivos, né? Os gatilhos, os aprisionamentos que a alma não consegue se expressar. É como se ela estivesse envolta em arame farpado. Esses agora que tem, que eu não sei o nome, que tem aquelas lâminas, me dá medo, me dá dor só de olhar para eles. Eu nunca passei por isso, né? E acho que nunca vou passar. Mas eles te remetem justamente a essa dor. Assisti outras séries em terapia, por exemplo, por razões óbvias. Então tem muita coisa ali que eu acho que vou ter o prazer de ver. Mas de cara apareceu claramente o passivo, a energia yin, que é criativa, inteligente, tem sonhos, mas não consegue realizar, não consegue se impor, não consegue existir, não consegue acontecer. E o ativo, também no seu extremo, que também não consegue e explode. E quando explode de uma forma aterradora, destruidora, que também precisa equilibrar, precisa ver valor no equilíbrio. E como eles aparecem na forma adolescente, quando isso começou, para a forma adulta, e parecem ainda estar separados, mas juntos, mas se amando, porque na verdade o seu yin e o seu yang se tem aquela noção de amor, porque eles estão intrinsecamente, precisam estar em harmonia, em equilíbrio. Eu, como sou de Libra, de balança, eu busco esse equilíbrio o tempo todo. Não é o que as pessoas... Libra não sabe escolher, Libra sabe escolher perfeitamente. Mas ela analisa, ela pondera, porque existem ali duas energias que têm o direito de existir, que têm o direito de se expressar. E ali, ao que parece, um vai dando ao outro, e é assim que eu às vezes falo do Criador, que está apartado, que está separado, mas que quando vai tendo gotinhas do outro, essas gotinhas homeopáticas dele no outro, a gente começa a ver que luz e sombra são necessárias, e são necessárias para trazer equilíbrio. Então, se for um acidente que aconteceu, ou se naturalmente a gente começa cru desse jeito, vibrando só naquela energia, e vai aprendendo a usar um pedacinho da outra, um pouquinho da outra, uma dosezinha da outra, eu não sei aonde esses dois chegarão. Mas já dá para sentir no primeiro episódio que os dois estão coexistindo juntos. E eu não sei a quantos enganos eles serão levados, porque na verdade a gente busca o aperfeiçoamento. Só que a busca do aperfeiçoamento do passivo é uma, que não nos satisfaz totalmente, porque ele não toma atitude. E a do ativo também é outra, que toma atitudes, mas de destruição. Ele se expressa destruindo. Então é muito interessante ver fora, né? Fora do existir, fora do ser dessa energia magnífica que criou tudo isso, esse embate. Sem se destruírem, porque não conseguem. E quando um machuca o outro, machuca ambos. E é isso que a gente é, né, aconselhado a fazer. Quando a gente chega aqui, é como essa série do HBO. Aquilo é exteriorizado, aquilo se vê. Você vê aquele que vibra demais na energia positiva, que
impulsiona, ativa, e aquele que vibra na energia mais passiva, mais quieta, mais receptiva. E nenhum dos dois são desvalores. Eu não sei o que eles vão aprender no transcorrer desses 8 capítulos, mas no primeiro capítulo já mostra as crianças, e eu discordo um pouco da pessoa que estava analisando, né, o crítico que estava analisando essa série, que ele ficou muito impactado com ela. Ele atribui a culpa às mães, como sempre, né? Às mães, porque elas vivem juntas, elas têm um relacionamento. E quando tem um relacionamento, esses adolescentes vão viver na mesma casa e vão viver no mesmo quarto, né? Então, culpam as mulheres por terem escolhido, uma escolheu o marido errado, que gerou aquele yang forte, e a outra é viúva de um que ela foi, como é que se diz? Ela foi yang demais, obrigando o filho a ser passivo. São 2 garotos, são 2 homens, onde parecem se amar, mas o tempo todo, quando se aproximam demais, quase se destroem. Porque certamente eu, como psicanalista e como estudante, estudo a alma humana, a energia que gerou essa alma, e não tive medo de ir lá. Eu saí da adoração e fui para a compreensão dessa energia. Ela vai, muito das vezes, fazer com que você veja que não tem ponto de destruição ali. Tem ponto de modulação. Não existe certo ou errado. É como eu acalmo uma energia e aqueço outra, entendeu? E preciso da dose do outro para aquecer e da dose do outro para esfriar. Eles parecem se odiar, mas, na verdade, se cumprimentam. E isso foi só... Deu papo só para o primeiro capítulo, sem dar spoiler. Eu só estou dizendo, mas esse universo de a culpa é da mãe, a gente tem que entender que a mãe é um ser humano. Ela tem aqueles 2 dentro dela. Então, é para se entender que ela vai passar o seu entendimento de mundo e vai passar para o mal dessa criança? Não, nunca é com a intenção do mal. E no outro, o Yang, o garoto agressivo, ele parece ter um problema com o pai, que é alcoólatra, e por isso a mãe é separada, e talvez por tantos traumas com aquele alcoólatra, ela tenha decidido agora ter uma vida mais calma com uma outra mulher. Eu não sei se elas ficarão juntas, mas eu já direi que não vai rolar colocar a culpa nelas, tá bom? Eu não sei aqui se gravei tudo, depois eu edito, tá bom?